Vou cantar antes deles aparecerem. Isso. Boa noite a todos. É uma alegria a gente começar mais uma reunião nossa, sempre com muita alegria pela oportunidade do reencontro, pela oportunidade da gente vibrar pelos nossos lares, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos. Lembrando que nós estamos no mesmo horário, mesmo dia da nossa reunião no Jardim Aeroporto, no núcleo assistencial, né? Então, a gente está dando continuidade às nossas atividades, mas com uma felicidade muito grande de poder estender para os amigos de Franca, de outras cidades, de outros estados e até de outros países, familiares e amigos nossos que estão fora, que estão acompanhando. Então, é uma bênção muito grande a gente poder estar junto aqui. E lembra, né, seguindo aí, né, os combinados nossos, colocando a cidade de onde vocês estão, para a gente mandar o abraço no final, né, colocando também, né, comentários, perguntas durante, a gente quer interagir bastante aí com todos, tá bom? Então, a gente vai dar sequência e vamos, como sempre, começar com a música. Boa noite a todos. Estamos muito felizes, né? Mais uma vez. E hoje eu e o Estevão vamos fazer a abertura da reunião. Vamos lá? Nós vamos cantar Outras Moradas, César Tucci. A noite no céu são estrelas que brilham, meus olhos que brilham também. Descobrem no céu mil sinais que cintilam, sem ver todas elas, porém, são muitas moradas no espaço infinito, são lares distantes daqui, são sóis de energia, cercados de vida, em mundos a evoluir. São tantas moradas, são outras pousadas de almas irmãs como eu. São educandários, interplanetários, moradas no reino de Deus. São tantas moradas, são outras pousadas de almas irmãs como eu. São educandários, interplanetários, moradas no reino de Deus. Muito bom, muito bom. Conforme a gente anunciou, a gente tem algumas pinturas, né, que a nossa convidada Sônia nos presenteou. A Suzy está anotando aqui, e depois, ao final, aí, a gente passa os nomes aí. Ela vai conferir com calma para não ter erro, né, e depois a gente passa o telefone da Suzy para entrar em contato, tá bom? O combinado era colocar o slogan nosso daí, né, do Ame Sua Vida. Então,
além das pessoas entrarem mais cedo, é bom da gente estar junto antes, também com presentes maravilhosos. A gente está tendo o hábito também de contar algum caos, alguma história antes de iniciar o bate-papo. E eu queria trazer um que tem a ver, né, com esse nosso encontro aqui, um encontro que eu tive já há muito tempo, no início, né, da nossa caminhada como espíritas. E aí eu conheci uma família e eu convivi um pouco com essa família. Passado um período, né, um deles partiu e eu comecei a conhecer algumas histórias desse amigo nosso. E uma das histórias que mais me marcou dele foi uma que eles tinham um trabalho de caminhada, né, que era lá no Jardim Centenário, né, no Centro Espírita que pertence ao Alberto Ferrante, Casa da Prece, e eles iam numa caminhada que ia dezenas de pessoas fazer visita, levar o culto do Evangelho no lar, às vezes também, né, alimentos, remédios, aquilo que a família estava necessitando. Mas como a maior parte da visita era em famílias que moravam num bairro sem asfalto, então, quando chovia, era muito difícil o acesso, era muito barro, e, consequentemente, o número de pessoas que iam também eram poucos. E numa dessas que teve essa caminhada, né, esse amigo nosso foi na caminhada, então a sua roupa estava toda molhada, muito suja, e não deu tempo dele ir até em casa da caminhada, ele já foi para um aniversário de família. E quando ele chegou no aniversário, ele tocou a campainha e o aniversariante abriu a porta e a hora que olhou assim, viu que ele estava bastante sujo, né? Falou assim, nossa, Denner, você está muito sujo. E ele de pronto respondeu assim, só por fora. Por dentro eu estou muito limpo. E essa história, ela aconteceu com o Dr. Denner Limonta, que é o nome, né, que depois a gente deu ao nosso grupo. E hoje nós estamos aqui com o Zé Antônio e com a Sônia, que são companheiros muito queridos, né, do grupo Denner Limonta. Sejam bem-vindos, Zé Antônio e Sônia. Obrigado, Jamil. Muito obrigada. Essa história me marcou muito, ela foi assim um divisor de águas e também uma referência para mim, porque eu falei assim, eu tenho certeza que eu vou demorar para dar uma resposta dessa, mas eu tenho certeza que a resposta dele foi muito sincera, né? E aí o aniversariante pediu desculpa, falou assim, nossa, Dani, eu já tinha que ter pedido para você entrar do jeito que você está, o importante é que você está aqui com a gente. Bom, Zé, Sônia, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que está aí a vida pessoal mesmo, essa mudança aí, como é que vocês estão, família, trabalho, podem começar. Bom, eu sou professor, né? Então já dá para você ter uma ideia de como que está a minha vida, né? Profissional, por exemplo. Então, muito diferente, né? Assim, muito desafiadora. Mas eu, pessoalmente, tenho gostado bastante desses novos desafios, sabe? Assim, até tem a ver um pouquinho com o que a gente vai conversar hoje, né? Então, superando, cada dia a gente tem uma novidade, cada dia a gente modifica um pouco, mas o que importa é que a gente tem condições de continuar com as pessoas, conversando com elas, no caso, com os alunos, e aqui também, né, temos aí esse instrumento maravilhoso aí que permite com que a gente não se afaste tanto, né? Então, tá tudo certo, obrigado pelo convite. Sônia. Interessante isso, obrigado pelo Covid. Eu tenho mais ainda que agradecer. Eu sou assistente social, trabalho na área da saúde, convivo com essa questão, vivi essa questão, né, porque eu tive Covid. Na verdade, eu estou em recuperação ainda dessa, né, vamos dizer assim, dessa terrível doença, vamos dizer assim, que a gente está arriscado, e eu me arrisquei trabalhando na saúde
acabei contraindo o vírus, foi difícil, ainda estou em tratamento, né, das sequelas, mas estou bem, e realmente acreditando que essa situação e todas as situações, todas as agruras, todas as dificuldades que a gente tem na vida é um impulso para o crescimento, porque, sinceramente, eu me sinto um pouquinho melhor diante dessas dificuldades que eu vivi com essa pandemia, com essa situação, com a doença em si. Então, tenho a agradecer, não exatamente por ter tido, mas por ter vivenciado, por ter tido a experiência de evoluir um pouquinho junto com essa questão que foi ter, né, contrair e vivenciar o Covid, né? Sônia, só deixando claro que eu disse obrigado pelo convite, mas aí você entendeu obrigado pelo Covid. Sobre isso eu também. Mas ótimo também. Eu ainda não estou nesse nível de agradecer pelo Covid, não, mas eu percebi. Porque foi um chacoalhão na vida, né, que eu sei. ainda estou sentindo Reconheço os tremores. Não, é porque como o tema vai estar assim no bate-papo, né? A Sônia entendeu uma coisa, mas eu tinha entendido que o Zé falou convite, e eu achei que a Sônia emendou o convite e o Covid aí, né? Mas foi legal. Foi. Pessoal, durante o tema aqui, façam comentários ou perguntas aí, ou às vezes até o Zé e a Soninha podem fazer perguntas, vocês vão respondendo. A Mara escreveu assim, que eu convivi muito com o Dr. Denner, boas histórias para contar. Eu convivi pouco tempo com ele, mas foram histórias muito marcantes. E quando a gente colocou o nome no grupo de Dr. Denner Limonta, foi porque a gente falou assim, eu tenho certeza que vai ser alguém que vai estar com a gente no trabalho. Porque se a gente colocasse Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, eu acho que a gente não teria sintonia para trazer eles todo dia, né? E eles também têm muita tarefa, né? Então, eu sei que o Dr. Denner é muito presente, né? Porque qualquer trabalho que tivesse ligado à solidariedade, ele teria muito carinho e está trabalhando, né? E a gente trouxe como assunto para bater papo aqui, Nova Terra, tempo de transformação, né? E aí eu queria que vocês começassem a falar, né, o que é esse contexto, né? Se já estamos, se ainda vai ser, como que vocês veem essa proposta? Quer falar, Sônia? Quer que eu fale? Posso começar? Eu só quero comentar, Jamil, que quando você falou do Denner, começou a história, eu identifiquei a sua fala, a sua história, porque eu já conhecia, né? E é muito agradável de sentir essa presença do Denner Limonta. E eu senti aqui, tenho que confessar. Quando você falou, imediatamente eu já senti a presença dele, a história, e como que visualizando aquele momento das caminhadas que eu não participei, né? Não era participante ainda do grupo, nos primórdios, né? No início do Denner Limonta, mas eu identifiquei essa caminhada com algo que, para mim, representa o maior ponto de transformação de um ser, que foi a história de Francisco de Assis. Né? As caminhadas, a solidariedade, o levar o pão, o levar o alimento, o levar a palavra, o não se importar de estar sujo, pés no chão. Então, para mim, o exemplo maior de transformação e de caminho para o novo mundo é Francisco de Assis. E quando você falou do Denner e das caminhadas, eu fui visualizando isso, fazendo essa ligação com Francisco. Eu acho que a Nova Terra é uma construção, e é uma construção de muito tempo. Nós estamos aí, né, a Terra, geologicamente, a sua formação, a sua criação, data de mais de 4.500 bilhões de anos. O homem na Terra
está aí há 10 milhões, né? Então, são aspectos de desenvolvimento que a Terra tem e que a gente está num ponto, eu acredito, de um salto, de uma transformação. E isso a gente vê notadamente nas coisas que acontecem no nosso dia a dia, na transformação do homem, né? Num salto. Nós estamos vivendo situações muito difíceis na Terra, de transformação mesmo física da Terra, mas principalmente de transformação do ser, do humano, de como é que nós, enquanto encarnados ainda, né, nesse momento, nessa grande transição, podemos fazer para nos transformarmos e para transformar o mundo. É esse o caminho. O novo mundo, ele é uma caminhada. É essa caminhada que o Denner fez lá atrás, que Francisco fez e que nós estamos fazendo, de uma maneira ou de outra, trazendo a nossa contribuição, cada um. Jovens, adultos, idosos, todos nós temos essa possibilidade de ver a transformação da Terra. E, na verdade, nós estamos vendo, né? O José Antônio pode falar um pouco sobre isso também. A gente tem participado desse movimento, né? De o que fazer de melhor para essa transformação na Terra. Então, começando com as coincidências que não são coincidências, né? Então, eu pensei também em Francisco de Assis, e a música que eu tinha separado aqui para ver se dava para cantar é exatamente a oração de São Francisco. Então, é muito interessante essas coisas, porque eu também concordo com o que a Sônia falou. Eu acho que a oração de São Francisco, por exemplo, ela fala coisas, digamos assim, um resumão das novas atitudes para uma nova terra. É interessante pensar que nós já temos recebido esse convite para essa nova terra há muito tempo, né? Jesus, talvez até antes de Jesus, né? Mas marcadamente com a presença de Jesus na terra, nós temos sido chamados a construir essa nova terra, né? Então, eu acho importante a gente pensar nessa nova terra, como já foi dito pela Sônia, como uma construção de todos nós, né? E a gente tem falado sobre essa nova terra, sobre essa transformação, com um misto de pavor e esperança, né? Então, a gente tem muito medo, porque desde lá o livro do Apocalipse, até outras coisas que a gente tem ouvido, né? É sempre muito catastrófico. E aí, como Deus é extremamente misericordioso, né? Jesus e todos os espíritos que se responsabilizam pelo planeta, nós não temos vivido essas catástrofes da forma como talvez nós imaginássemos que fosse ocorrer. E também não estou dizendo que não vai ocorrer, mas isso tudo, até pela lógica dos conhecimentos espíritas, a gente sabe que depende de nós totalmente, né? Do modo como nós colocamos as nossas mãos em ação para transformar esse planeta numa nova terra, né? Então, acho que o mais desafiador é isso, é pensar que nós temos vivido diversas transformações, talvez num nível, talvez até mais individualizado no sentido de que as pessoas que promovem essas transformações são um indivíduo, né? Jesus Cristo, Chico Xavier, Francisco de Assis, né? São indivíduos. E agora nós temos um convite para o coletivo. É hora de nós colocarmos as nossas mãos e fazer um trabalho coletivo, porque a Terra é um coletivo, né? Um coletivo de almas que aqui vivem, um coletivo de vidas, um coletivo de crenças e um coletivo de possibilidades que nós podemos construir. E pode falar. Não, fala, Zé. Não, eu ia, se deixar, eu não paro de falar, né? Aí, como estou eu, a Sônia, né, e a gente gostaria também de te ouvir, Jamil, se você quiser compartilhar com a gente, o que você pensa a respeito, fique à vontade. E para a gente não, eu gostei. Falar, né? Não, eu gostei muito quando vocês colocaram a palavra transformação, porque, assim, eu acredito que nós teremos oportunidades, né? Porque, assim, eu não gosto do discurso de alguns espíritas de que toda tragédia, quem está morrendo é porque já vai para um mundo inferior, aí não seria transformação, aí seria exclusão, né? Sim.
morre 100 mil pessoas no tsunami, tudo ruim, tudo vai para um mundo inferior. Eu não consigo ver a lei amorosa, né, nesse sentido. E eu citei o Dr. Denner também, que eu liguei no começo, porque o primeiro encontro que eu tive com ele, ele me falou assim, o sofrimento é muito grande e os trabalhadores são poucos, né? E isso me marcou muito, né? E quando você fala agora do coletivo, porque se esperar também só uma transformação indivíduo por indivíduo, nós vamos ficar 5.000 anos aqui e tem coisa que não vai mudar, né? Então, quando você fala do coletivo, a semana passada, quem foi a semana passada? O Marcos Faleiros. O Marcos Faleiros, né, que foi a questão da poesia do Chico, né, que foi alguém também, né, que teve uma influência muito grande no coletivo. E uma semana antes, a gente trouxe o aspecto político, que é um aspecto, né, a hora que eu vi Porto Alegre aumentar o número de mulheres e de negros na Câmara, caramba, só tendo gente para lutar com representatividade que a gente vai mudar. Não dá para esperar todo mundo virar iluminado para que os direitos, é o básico, né? E aqui também teve uma companheira aqui que, só para completar aqui, falou que a caminhada que o Dr. Denner fazia, eles continuam fazendo às segundas-feiras. Que bom, uma hora eu quero ver se eu retorno para relembrar, né? E a Doris Lene está dizendo que possamos aproveitar esse momento de transformação com muito amor e gratidão, como um aluno dedicado que tem dificuldades, mas que se empenha no aprendizado. E aí, né, a Soninha entrou um pouquinho aí na questão, né, da pandemia. Eu acho que é um tema que já dá para ligar legal aí, né? Porque nesse contexto que eu exemplifiquei aí, alguns podem entender como um castigo, né? É castigo? Como é que é? O que vocês acham? Vai ter que ser pela dor mesmo? Olha, Jamil, isso que você traz é muito importante, né? Porque, na verdade, esse coletivo ele só vai realmente ser significativo e ser eficiente, ter excelência, a partir do momento em que a gente amplia a consciência. A gente está vivendo situações drásticas, né, no campo da política, no campo da humanidade mesmo. Mas eu acredito que é um caminho da renovação. Com a globalização, mais e mais pessoas têm acesso à informação e têm a possibilidade de fazer escolhas positivas dentro dessas áreas, né? Temos, assim, com a pandemia, querendo ou não, existe a dor, mas existe também a possibilidade de ser mais solidário, de ser mais fraterno, de fazer. E a gente está vendo que isso acontece. Então, existe uma parte de nós, humanos ainda, né, dentro da vivência neste planeta, nesta encarnação, que traz muita dor, que traz muito desamor, né? A gente vê isso na política, na vida, no dia a dia. Entretanto, existem ainda, e graças a Deus, aqueles que querem modificar, aqueles que querem transformar, que querem fazer do mal, entre aspas, uma oportunidade para ser melhor, para transformar. E a gente vê isso nessas caminhadas que continuam sendo feitas, a gente vê isso em cada ação dos grupos, não somente espírita, mas do humano mesmo, em termos de socorrer, de se solidarizar com aqueles que ainda necessitam mais, porque a gente ainda não tem uma igualdade, a gente não tem uma justiça social, né? Vejo isso todos os dias no meu trabalho. E outra coisa importante também, você fala de quantos milhões nós somos, quanto encarnados, né? E se vai sofrer, se vai para as furnas, para os mundos espirituais mais difíceis como castigo, nós
sabemos que a humanidade não se compõe só dos espíritos encarnados, mas também daqueles que estão nos planos astrais. E o socorro e a solidariedade se faz também nesse campo através dos nossos trabalhos mediúnicos, das nossas atuações junto a esses mundos. Nós trabalhamos com isso, né? Trabalhamos com socorro espiritual, trabalhamos com formas, né? Antigamente se dizia, trabalhamos com desobsessão. E a gente vê em cada ação, em cada trabalho onde a gente tem oportunidade de fazer, a possibilidade da transformação pelo amor, que eu acho que é isso que realmente vai mudar, né? O amor que Jesus veio nos ensinar há tanto tempo atrás, há mais de 2000 anos atrás, e nós ainda estamos buscando aprender. Eu acho que esse amor cura. É um caminho, é o verdadeiro caminho, é o único, talvez, caminho de renovação. E a gente vai aprendendo a fazer isso. O amor se aprende também, como já dizia, como diz o José Antônio, ele sempre fala sobre isso. Então, nós vamos aprendendo a amar. E nesse aprendizado, nós vamos evoluindo, crescendo. E não somente, e como organismo, a Terra também evolui nesse sentido. E aí é que faz a transformação, aí é que faz esse salto de renovação para um novo mundo. Nós estamos nessa construção e nós estamos, assim, bastante acelerados, eu acredito. Eu quero acreditar nisso e eu confio nisso, com a ajuda dos nossos amigos espirituais, com a ajuda de seres intergalácticos, que eu também acredito nisso. Então, nós estamos recebendo todo o fomento, toda a possibilidade de transformar, e nós devemos aproveitar essa oportunidade. Eu quero aproveitar, né? Eu acredito que todos nós que estamos aqui nesse momento acreditamos nisso, nessa possibilidade de transformação, de salto quântico mesmo da Terra, e de nós mesmos como seres, e dos nossos irmãos, independente do estágio que estejam, mesmo aqueles que estejam vivendo situações difíceis, complexas, e ainda na ignorância. Eu acredito nisso, sinceramente. Zé Antônio, eu quero que você fale um pouquinho disso também, mas antes, a Alessandra Oliveira, lá de Sacramento, participou no coral, campanha do Quilo, peças de teatro no Allan Kardec, está mandando um abraço para você e para todos. Beleza. Olha as vantagens dessas lives, né? Eu estava aqui pensando, é tanta gente que ficou aí em outros lugares e a gente pode, de alguma forma, se aproximar, né? Pelo menos nos ideais, na boa vontade, naquilo que a gente acredita. Um abraço para você, viu? E para todos aí de Sacramento que estão nos ouvindo. Aqueceu meu coração. Mas, assim, muito importante essa pergunta que você falou. Eu acho que talvez a gente possa pensar que nós temos muitas dificuldades ainda como humanidade de escolher a esperança e o positivo. A gente ainda tem uma herança muito forte da culpa e do castigo. Então, por isso, acontece alguma coisa e a gente já acha que é um castigo divino, que a gente só pode evoluir pela dor e que se não for dessa forma, a gente não sai do lugar. E eu acho que a gente está recebendo uma nova oportunidade de pensar de outra forma, como nos disse Jesus, seu jugo é leve, né, e suave. Então, isso me faz pensar que a gente não precisa pensar nem em pandemia e nem em dificuldade nenhuma que nos acontecer como um castigo, mas, como já foi falado, como uma oportunidade de aprendizagem, principalmente de transformação, porque na medida em que a gente tem que lidar com a dificuldade, nós vamos buscando outros recursos, nós vamos nos melhorando como seres humanos. Agora, nós podemos também ficar na lamentação, né? Deus está me castigando, não tem nada que eu possa fazer, sabe, assim? E aí se esconder, né, por detrás dessa atitude passiva, que talvez a gente devesse modificar se a gente quer mesmo uma nova terra, né? Então, até aproveito para perguntar, né? Nós queremos uma nova terra? Vamos pensar, o que seria uma nova terra? Se alguém quiser compartilhar aí no chat, seria legal. A pergunta é, o que você pensa numa nova terra e imagina, como seria a nova terra?
Ó, enquanto as pessoas escrevem aí a resposta do Zé, a Silvana falou assim, ó, a transformação tem um poder maravilhoso de nos colocar em sintonia com o nosso eu verdadeiro para uma grande evolução. Tudo vai depender de cada um. Né? Ela tinha escrito antes e a fala da Soninha e sua foi ao encontro também do que ela disse. Mas o Zé fez uma pergunta aí, pessoal, podem responder o que seria essa nova Terra, quais as características, e me veio à cabeça, Zé, a hora que você estava falando aí, né, que também a parábola, você falou, né, uma parábola aí, a parábola do filho pródigo é isso também, né, nós estamos no exato momento de mesmo ter errado muito no caminho, sofrido, arrependido, a hora que volta, o Senhor, né, deu um banquete para o filho pródigo quando ele volta arrependido. Ele não puniu, ele não deu bronca, ele não castigou, ele deu uma nova oportunidade. E é essa oportunidade que nós estamos tendo agora. Uhum. É não esquecer que é a gente que transforma, é a gente que constrói, não tem castigo nenhum, não, só tem consequência, né? O que a gente vai escolhendo fazer na vida. Talvez nós possamos agora escolher outras coisas para construir a nova Terra. Vai, pessoal, vamos aí. O Zé fez uma pergunta, o Leonildo colocou assim, Jamil, como você usou a palavra divisor de águas, vemos na palavra da Sônia um Deus boníssimo, que nos dá a todos a oportunidade de crescer e nos prevenir contra as dificuldades. É muito bom compartilhar aí, pessoal, pode ir. Bom, enquanto eles não escrevem aí, eu queria que vocês falassem um pouco, então, como no contexto da pandemia e tantos outros, a doutrina espírita tem uma característica de ser o consolador, que é a oportunidade, né, que a gente tem de acolher, de receber as pessoas e tal. Mas como é que faz nesse tempo de pandemia? Os centros, os templos, tudo fechado, aí não dá para fazer o bem, nós vamos ter que esperar terminar a pandemia, é isso? Não. Não? Nós continuamos fazendo. E isso é muito claro, assim, no sentido de que a maioria das casas espíritas, e mesmo de outros templos, de outras formas, tem feito seu trabalho. Né? Então, alimento, as campanhas, as ações, e mesmo as ações que são, entre aspas, espirituais, continuam fazendo. E é interessante como a própria internet, esse recurso que a gente tem nos ajudado nesse sentido. O que você faz com essas lives, muitas outras que acontecem. Então, a energia, o trabalho continua, porque também no trabalho espiritual ele não cessa, ele precisa de disponibilidade, né, dos trabalhadores em termos emocionais, em termos mentais e de presença mesmo, né? Então, nós continuamos fazendo isso. Eu acredito que se possa continuar fazendo isso. E temos feito, né? Através de muitas formas, adaptando, se preservando e preservando o outro, que isso é o aspecto principal, né? Eu acho que o Covid, a pandemia, vem trazer esse cuidado com o outro. E ampliando essa consciência, né? Oferecendo, de alguma forma, da sua energia, do seu amor, da sua capacidade de fazer o melhor por si mesmo e pelo outro, a gente vai continuando com os trabalhos. E é por isso que o mundo não para, né? Porque se aumentou as consequências, aumentou a fome, aumentou as dificuldades, as famílias estão vulneráveis, mas a gente não fica parado esperando se resolver, a gente parte para a ação. Eu acredito nisso e acredito que esteja acontecendo, e a tendência é ampliar essa ação. Zé, Posso eu vou ler os... isso? Pode, claro, Zé. Isso rapidinho, antes das respostas? É porque eu acho importante, porque a gente está falando de um assunto muito importante, né? Fora da caridade não há salvação, e para a gente pensar o que na verdade é caridade. Será que a caridade é só a gente estar lá no centro espírita, no sábado de manhã, atendendo as pessoas que chegam ali, depois vai embora, acabou?
Será que não é mais amplo que isso? Né? Como a Sônia colocou, os nossos recursos mentais, e eu acredito muito nas nossas crenças, porque nós somos co-criadores. Então, quando a gente está falando de nova terra, a gente está falando de colocar as mãos em ação. As mãos que eu quero dizer é o espírito, é o ser completo, que acredita, que leva adiante, que faz aquilo que pode do ponto de vista material e principalmente no sentido de transformar a terra interna. Quando nós transformamos a nossa terra interna, quando nós modificamos o nosso modo de pensar, quando a gente deixa do vitimismo, quando a gente larga o pessimismo e mergulha na esperança, aí a gente trabalha com Jesus. E aí a caridade não é simplesmente dar um prato de sopa ou qualquer coisa nesse sentido, ou mesmo fazer uma palestra, mas é mais que isso. É uma vibração que muda o nível de consciência. Então, a gente está falando no nível coletivo. Se a gente não assumir essa responsabilidade de nos modificarmos no modo como nós pensamos, no modo como nós vibramos, no modo como nós sentimos, então a gente vai ter, com certeza, muito mais dificuldades e muito mais pandemias para que a gente vai ter que enfrentar para poder aprender a fazer isso. Então, quando a pandemia nos coloca dentro de casa, está querendo nos dizer, olhe para si, que está aí sozinho, e olhe para quem está com você, talvez. Quem é o próximo mais próximo? Né? Então fica essa pergunta. A caridade não se faz só dentro do centro espírita. E a caridade é muito mais ampla, porque é um jeito de viver, não é simplesmente uma atitude, é um jeito de acreditar. Então é isso que eu queria complementar. Obrigado. Zé, e quando a gente criou o Ame Sua Vida, foi porque a gente acredita muito que nós temos muito a oferecer. Então, eu só vou ter essa consciência de que eu também posso me incluir, né, como esse agente transformador, quando eu reconhecer que eu tenho muitas coisas boas e muitas vezes eu não estou me valorizando, eu não estou percebendo o quão bom eu sou, o quão generoso, o quanto eu tenho, né, para oferecer. Mas, ó, eu vou ler algumas respostas aqui para você aí, que você fez a pergunta. Então, a Ana Paula falou, planeta onde predominaria o bem, a solidariedade, o amor. A Mariângela colocou, nova terra, penso que é mais agir. Deixa eu ver quem mais aqui. A Silvana colocou, penso que a nova terra é a mesma, apenas evoluindo de acordo com a transformação do individual e coletivo. Essa já é a nova terra. O Aleph colocou, que bom, tá tendo muita gente escrevendo, eu não estou seguindo. A gente vai saber que alcançou a nova terra quando não houver mais uma tentativa de suicídio sequer. Uma nova terra onde houvesse respeito com todos os seres, independente de raça, opção sexual, onde todos somos irmãos e ajudando a todos, se colocando no lugar da dor de cada um sem julgamento. Quem? Peraí. Depois vocês vão ter que ver com calma, viu? Tem muito comentário aqui que a gente não vai dar conta e é maravilhoso os comentários. Acho que é impossível ler todos, mas leia alguns, porque eu vou emendar uma outra pergunta. Mais um, estão fazendo um trabalho belíssimo, né? Falando do trabalho de vocês. Conheço uma pessoa que antes levava o evangelho todas as manhãs nas casas e hoje passaram a escrever cartas de esperança e amor ao próximo. Já recebi ligações de irmãos de outras religiões e achei isso incrível. Pode ir, Zé. Então a gente já sabe o que é uma nova terra, né? E veja que, obviamente, ninguém falou nada ruim, né? Só coisas boas, né? Um lugar onde predomina o amor e por aí vai. Olha que beleza, é bem isso mesmo. Aí a segunda pergunta é a seguinte: o que você sente quando você fala isso? O que você sente? O que você sente quando você pensa na nova terra? Escrevam aí também, depois o Jamil vai compartilhar algumas respostas. Tá bom. Bom, enquanto eles escrevem aí, eu queria que vocês falassem um pouco, a gente falou individualmente, mas qual que é o papel do Brasil também, né,
processo aí de implantação da Terra Nova? Está fechado. Está sem som. Abre som, Soninha. Brasil, né, a pátria do Evangelho. Então, imagina o papel desse país. E imagina o quanto nós ainda precisamos nos desenvolver, nos aproximar da fraternidade e do amor para ser realmente esse campo fértil, né, onde se poderá instalar a nova terra. E isso só se faz a partir da nossa consciência ampliada, da nossa transformação. O Brasil como um local de acolhimento, nós somos um povo que acolhe, nós recebemos todos e com muito afeto, com muita fraternidade. Então, esse campo de possibilidades que o país oferece, né, uma natureza, a Amazônia, vamos dizer assim, nós temos luz, nós temos natureza, nós temos água, nós temos uma perfeição, vamos dizer assim, de território. E nós podemos acolher o mundo através dessas ofertas que são possíveis pelo amor, pela compreensão, pela capacidade de amar. O Brasil tem um povo amoroso, fraterno, amigo, né? Então, eu acredito que, sendo, né, a implantação da árvore nascente do Evangelho, a gente tem essa condição. Nós somos um país cristão e amigo. E eu acredito nessa possibilidade de ser realmente um celeiro, em todos os sentidos, né? De alimento, de fraternidade, de amorosidade. Acredito nisso. Eu vou dar um depoimento, né? Cada vez que eu escuto isso, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, agora eu parei com isso, porque eu estou escolhendo uma coisa mais esperançosa. Eu ponho a mão na cabeça e falo, meu Deus do céu, né? Quando vai ser isso, né? Olhando assim a situação, eu vejo o lado mais negativo das coisas e acabo, digamos assim, aumentando a crença no negativo. Isso não é bom, né? Mesmo porque isso foi a destinação do Brasil, foi, digamos assim, colocada pelo próprio Jesus, né? Por Jesus. Então, se chegou até nós isso, é porque isso é fato, né? Isso é fato. Agora, acreditar, né? Fazer o que eu chamo de terceirizar. Terceirizar essas transformações, essa modificação, esse celeiro, como diz a Sônia, né? Celeiro de afetos, celeiro de recursos materiais e humanos mesmo, colocar isso na mão do outro, né? Quem que seria esse outro? Qualquer outro, da espiritualidade que seja, né? Enquanto nós não assumirmos essa responsabilidade de transformar este lugar, de fazer realmente que se valha, que essa realidade chegue mais rápido, então a gente vai continuar tendo imensas dificuldades. Ou seja, o Brasil é sim o coração do mundo, pátria do evangelho, mas esse coração existe porque eu existo e porque cada um dos que estão ouvindo aqui existem. Então esse coração se faz a muitas mãos. Então vamos trabalhar, né, gente? Vamos transformar o que precisamos transformar. O nosso coração, a nossa alma, a nossa ação e principalmente as nossas crenças. A gente já sabe demais de espiritismo, vamos combinar. A gente já sabe que todo mundo é irmão, que a gente tem outras vidas, mas o que a gente está fazendo de verdade, hein? Será? É uma pergunta. Quando a Soninha... Pode falar, Sônia. O que eu queria falar também é que isso envolve muito mais situações do que a religiosidade ou a espiritualidade, né? Nós temos um campo aí da política em que é necessário a gente olhar para esse movimento, para essa transformação. Então, como é que nós vamos ser diferente como país ou como mundo ou como humanidade, se não temos uma atuação mais eficaz na educação, na saúde? Então, transformar esse país num celeiro, né? Onde se cuida das pessoas, se cuida do ambiente, se cuida da educação,
né, desses jovens que estão chegando, né, as crianças que estão vindo hoje, elas já vêm com uma outra formação, uma outra mentalidade, uma capacidade, são espíritos, eu acredito, mais evoluídos, que precisam de um direcionamento, de moral, de educação, de amorosidade, de fraternidade. A gente só pode fazer isso nesse momento agora. Nós somos os pais, os tios, os professores que vão trazer esses habitantes da nova terra, como a gente está dizendo. E para isso, para a gente construir esse novo país, esse novo mundo, essa nova terra, nós temos que dar importância e valor a esses que estão chegando, a essas crianças que vocês, com certeza, veem que cada vez mais estão num novo patamar. As crianças já estão nascendo com diferenciais, inclusive genéticos, para habitar esse novo mundo. O que nós estamos fazendo para que eles realmente sejam os herdeiros, né, dessa nova terra, que nós estamos fazendo essa construção. Talvez voltemos aí em outras encarnações para viver nesse novo mundo, mas nós temos que contribuir no momento de agora para esses novos moradores, esses novos habitantes, esses que vão realmente implantar o futuro, né, a nova terra. Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. Eu queria fazer uma ligação com o que vocês dois falaram, né, porque a Soninha foi muito otimista, o Zé foi quase pessimista, foi mais realista, mas eu acredito assim, a Soninha colocou uma palavra aí, não lembro qual foi a palavra, mas é como se fosse uma programação. Você falou uma palavra aí que o Brasil foi escolhido, tal, né? E depois o Zé falou que precisa todo mundo fazer isso acontecer, né? Porque é só a gente lembrar que em Israel, a árvore do Evangelho mesmo, com o próprio Jesus lá, muitos até hoje estão esperando, porque nem acham que é ele que é o Messias anunciado, eles estão no ano 5.000 e tanto, passou pela França e também pouco enraizou lá, então eu acredito que é sim um planejamento, mas não acho que é fatal, eu acredito que nós podemos perder essa oportunidade e deixar essa semente não morrer, porque é uma semente divina, mas ter que ser levada para uma outra nação. Mas respondendo a sua pergunta, Zé, o que as pessoas sentem, colocaram esperança, esperança de evolução individual e coletiva, eu acho que foi isso, assim, de resposta da sua pergunta. Eu imagino que as pessoas talvez não tenham escrito, mas todo mundo deve ter sentido aquele calorzinho no coração, a alegria de pensar que a gente pode, sim, habitar um espaço muito mais bondoso, amoroso, acolhedor, né, e, saudável em todos os níveis dessa saúde, né? E isso, com certeza, só nos traz sentimentos muito bons. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui colocando a gente para pensar. Porque o que acontece? Não só para pensar. A gente pensa, a gente sente e a gente age. Né? A gente pode chamar isso de diversas formas. Eu chamo de ciclo da vida, aprendi assim. Pensar, sentir e agir. Então, a gente pensa, né, o que seja uma nova terra. A gente sente o que isso pode ser de bom para nós. Agora fica aí. O que a gente faz? Né, que é a nossa ação. E aí vai ficar como tarefa de casa. Né? Porque eu acho que essas conversas e tudo é para a gente aprender. Então, vamos fazer a nossa tarefa de casa, gente. O que você que está ouvindo aí, você mesmo aí que pensou, né? Não vira não tampa o ouvido, não. O que você que está escutando a gente vai fazer, tá bom? Porque se todo mundo tem participação, então você também tem, né? Isso aí é tarefa de casa. Tarefa de casa. Agora é o professor Zé Antônio que está falando. Verdade. Pessoal, a Mara lembrou aqui, né, que o que vocês estão falando aí depende de rótulo, né? Porque às vezes um ateu tem muito mais uma atitude cristã do que alguém que frequenta um templo. Mas
nós estamos falando aí, né, sobre Jesus, né, e muitas religiões, pessoas, crenças, acreditam que ele está para voltar ou vai voltar, né? E o que vocês pensam? Ele vem mesmo? É boato? Ele está vindo, né? Está chegando. E está chegando naquilo que ele disse para a gente quando esteve aqui, né? Quando perguntaram para ele se ele era realmente um rei, e ele respondeu assim: sim, eu sou o rei. Veja, olha a resposta. Eu acho essa resposta brilhante, assim, né? Claro. Ele não falou assim: eu não sou nada, eu não sou rei coisa nenhuma, eu só sou um mendigo. Ele não falou nada disso. Ele falou: não, eu sou o rei. Mas aí vocês sabem como é que ele completou, né? Como é que foi, Jamil? Mas meu reino não é deste mundo. Mas meu reino não é deste mundo. E a nova terra é a presença de Jesus, porque o nosso mundo vai se transformando. Jesus vai vir, mas não é assim de encarnado de novo, né? Eu imagino. Né? Pelo menos não se tem nenhuma notícia disso. Mas ele vem na transformação que a gente pode fazer em nós e no mundo, para que o reino de Jesus se estabeleça na terra. A vinda dele é essa. A vinda de Jesus depende do que nós estamos fazendo, né? É isso. Sônia? Eu acho também, Jamil e Zé, que essa vinda de Jesus, ela é a concretização do maior ensinamento dele, né? Que é a vivência do amor, o amor ao próximo. Eu acho que quando a gente se aproxima, como a nós mesmos, eu acho que quando a gente se aproxima mais do outro, né, desses seres que nos acompanham na encarnação, quando a gente estende a mão, quando a gente faz as caminhadas, né, entre aspas, aí, para se aproximar do outro, para trazer a vivência do amor, que foi basicamente o que Jesus veio trazer, a vivência dele aqui na Terra, quando aqui esteve, foi de amar, foi de entregar. Então, eu acho que a cada momento que a gente vivencia isso, a gente vive o Cristo. A gente traz o Cristo em nós, a gente traz a presença de Jesus, né, no ato. Então, é por isso que realmente não importa se você é espírita, se você é católico, se você é evangélico, se você é ateu. Importa, sim, esse amor desenvolvido, essa possibilidade de amar o próximo, em palavra, em ação, em gesto. Então, eu acho que a cada momento que isso acontece, quando a gente vê uma criança exercitando, já pequenininha, a solidariedade, o afeto, a gente vê Cristo. Ele renasce em cada um quando vive essa possibilidade, né? Quando cada um vive essa possibilidade de se aproximar, de se transformar. A gente vê o amor sendo o curador, sendo o elemento de transformação de muitas formas, na vida mesmo, né? Quando você acompanha o desenvolvimento de uma família, quando você acompanha a transformação pessoal de uma pessoa através das formas de terapias e outras que a gente vivencia a cada dia a dia, quando a gente vê uma criança amorosa, sendo simples, como Jesus foi, e trazendo essa possibilidade de amar. A gente vê isso numa reunião mediúnica, onde se pode socorrer espíritos arraigados no mal, onde se pode fazer transformações. Eu vivo isso, e nós vivemos isso, que trabalhamos na seara espírita, né, como médiuns, como doutrinadores, como sustentadores dos desenvolvimentos das situações que ocorrem. Então, isso é algo que a gente vivencia dia a dia, né? A possibilidade do amor que Jesus nos ensinou a fazer transformações. E isso é muito bom. Isso nos transforma também. É isso. Eu sugiro também que todos peguem a letra da Mangueira do Carnaval 2020, que vai falar também onde que a gente vai encontrar Jesus. Olha, que legal. Ali, o samba dá umas dicas interessantes aí. Mas como, então, que nascerá a nova terra?
Como é que a gente já vai ter esses sinais? Já dá para sentir? Já dá para sentir. Dá para sentir nessas pequenas bolhas de amor que explodem aí na Terra. E a gente vê isso, a gente pode ver isso. Nós estamos hoje com a possibilidade de comunicação muito grande. E a gente vê a maldade no mundo, mas a gente também vê o amor, né? Então, são espaços, são possibilidades de convivência com pessoas mais afetuosas, mais amorosas, mais solidárias, ações de transformação, a consciência do meio ambiente melhor, mais preservado. Então, são pequenos, vamos dizer assim, lotes de mundo mais feliz. A gente vê isso. Eu vejo. Você vê? Zé? Você vê isso? Vejo muito, né? A gente tem muito hábito, né? Eu já falei isso, mas eu acho que vale a pena repetir, né? Talvez eu esteja falando para mim, né? Porque é um exercício que eu particularmente tenho feito e tenho me sentido muito melhor, que é de ver aquilo que é a esperança, aquilo que é o bom de todas as coisas. Poder escolher, seguir o caminho do bom, do bondoso, daquilo que eu já sei como experiência intelectual, de pensamento. Sentir aquilo que eu penso e agir em função disso. Então, assim a gente consegue não só visualizar, sentir, agir na nova terra e construí-la juntos, né? Então, é assim que eu tenho agido ultimamente e vou confessar a vocês que tem sido uma experiência muito enriquecedora, sabe? Olhar as pessoas e ver o seu lado bom, olhar a vida e ver o seu lado bom, né? E sempre com aquela indagação. Tá bom, nós estamos construindo a nova terra. O que eu posso fazer pela minha terra e por aquilo que eu estou vivendo? Não fechar os olhos. Eu me lembro aí do Jamil falar, né? Estou sujo só por fora. E aí eu me lembrei de uma canção do Ivan Van Lins, né? Que ele fala, só não lavei as mãos. E é por isso que eu me sinto cada vez mais limpo. Então, eu acho essa frase muito interessante. Se a gente continuar lavando as mãos, infelizmente, a gente não constrói a nova terra, vai demorar mais tempo, com maior dificuldade. Se a gente simplesmente coloca a nossa mão na terra para adubá-la, para semeá-la em todos os sentidos, a nova terra vai se manifestando para nós a cada momento, a cada dia, né? Cada dia. Então é isso que eu penso. E aí eu fico pensando também que uma das grandes raízes dos nossos sofrimentos são as nossas relações, o modo como a gente se relaciona um com o outro, né? Então talvez seja interessante a gente repensar como é que a gente lida com aquele que pensa diferente, ou mesmo com aquele que mora junto comigo, né? Pessoa que é mais próxima. É transformar a terra das relações, desenvolver a confiança e o amor. Aí a nova terra se manifesta no concreto. Assim que eu penso. Nós falamos muito do fazer, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho também do pensamento. O quanto eu posso ou contribuir ou atrapalhar, né, nessa transformação, né? A gente fala muito em regeneração e nós não vamos fazer sem antes pensar, sentir, né? Como que vocês veem essa força aí nesse processo? Vocês já falaram um pouquinho aí, mas eu queria ouvir um pouco mais. Pensamento é criação, né, Jamil? Pensou, plasmou, vamos dizer assim. Então, eu acredito que acho que é nessa mesma linha. Qual é a força que nós colocamos no pensar? E no pensar e no reproduzir esse pensamento, na capacidade que a gente tem de conversar, de compartilhar o nosso pensamento. Então, o pensamento positivo, a força do pensamento, a criação que nós podemos
realmente plasmar, vamos dizer assim, através do nosso pensamento intelectual, das nossas questões emocionais transformadas em palavras, em expressões. E isso nós podemos expressar de diferentes formas, através da arte, por exemplo, né? Como é que estamos nos expressando, né? Transmitindo o nosso pensamento, a nossa força, através da arte, através da poesia, da música, das artes gráficas, das artes visuais. Então, tudo isso é o que nós vamos colocando no mundo. E o que a gente coloca, né, com essa força positiva, com essa emanação de energias capazes de possibilitar a transformação, a gente vai acumulando, vamos dizer assim, na atmosfera da Terra. E é exatamente essa atmosfera que precisa ser modificada. Então, se nós lançamos, né, aí para o universo os bons pensamentos, as formas fraternas e capazes de modificação de uma estrutura ruim, de algo, vamos dizer assim, entre aspas, mal, se nós podemos fazer isso através da emissão de pensamentos desta forma, nós podemos transformar o mundo. Zé? Acho que é isso mesmo. Acho não, né? O pensamento forma as nossas crenças. Então, crença não é só conhecimento intelectual, é mais sério que isso. Então, nós estudamos muito, aprendemos muito, mas o que é que nós realmente acreditamos? A favor de qual interesse nós estamos agindo no mundo? Porque aí os nossos pensamentos vão se localizar, e eles são criativos. A nossa responsabilidade é muito grande, porque nós somos criadores. Como disse Jesus, vós sois deuses. A gente se esquece desses ensinamentos básicos provindos do mestre, né? A gente sequer para pensar, muitas vezes, o que isso significa, vós sois deuses? Quantas vezes a gente já parou para pensar nisso, né? E eu tenho certeza absoluta disso, né? A gente cria a nossa realidade. Por isso que eu digo que a pandemia não é castigo de ninguém, é consequência de uma série de atitudes que nós fomos tendo, ao mesmo tempo em que coisas positivas também acontecem em função do nosso pensamento e do nosso sentimento. Eu me lembro de um mestre nosso lá no Centro Espírita, que falava que quando a gente estiver muito na dúvida, escolher o caminho do amor. Porque o caminho do amor é uma crença. Eu acredito no amor. Na medida em que eu acredito, eu escolho o caminho do amor. Assim eu deixo de fazer muitas coisas, de pensar muitas coisas. E assim não vou sentir muitas coisas que podem ser prejudiciais, primeiramente a mim, e em segundo lugar ao outro. Então, é isso. Eu acho que a gente está num momento em que nos é exigido não somente pensar, mas sentir. Que aí a gente determina a nossa ação. É isso que eu penso. Você ia falar alguma coisa, Soninha? Seu microfone está fechado. Na verdade, completando isso, né, que o Zé diz, nós temos essa capacidade de escolha. E quando nós decidimos por escolher o bem, vamos dizer assim, eu acho que não tem nada que nos segure. Nós temos todas as forças, todas as possibilidades de alcançar o bem. Se nós mantermos assim essa expectativa e essa esperança, né, ainda que existam situações que nos rodeiam e que, entre aspas, né, são maléficas, são duras, são desgastantes, a gente se mantendo positivo, se mantendo forte e firme no bem, em realizar de todas as formas, em pensamentos, sentimentos e atos de bondade, de fraternidade, eu acho que a gente consegue aí, juntos, né? Porque nós vamos fazer essa transformação juntos, né? Como já disse anteriormente, coletivamente fazendo a transformação, fazendo escolhas positivas. E o começo é olhar ao redor e sentir
o que precisa ser modificado. Cada um pode fazer isso individualmente, na sua própria vida, dentro da sua casa, no seu bairro, na sua cidade, e ampliando aí para o mundo, para o cosmos, para o universo, né? Cada pensamento, cada situação vivida reflete do todo. Galera, é isso aí. Obrigado mais uma vez, foi muito legal aí. Eu quero dizer que o Zé Antônio e a Sônia, eles têm um trabalho junto ao grupo espírita Dr. Denner de Monta. Então, ainda que provisoriamente o trabalho está mais restrito, mas ele continua. Então, quem quiser mais informações, depois a gente pode, através do nosso Facebook, a gente poder estar passando. O Rafael Davi está colocando assim, ó, a atmosfera do mundo que vivemos vibra na média de todos os seus ocupantes. Se queremos um mundo melhor, cuidemos de educar nossos pensamentos e estimular os que estão à nossa volta pelo amor. E também lembrando, né, que o que o Rafa está falando aí não é pregar na cabeça do outro, né? Mas se a gente ama o outro, ele se sente bem e ele vai querer, né, também levar essa mensagem. Obrigado, muito obrigado. Zé Antônio e Sônia. Obrigado. A Sônia tinha nos doado 4, depois ela trabalhou mais, na verdade são 8 quadros. Então, as 8 primeiras pessoas que escreveram aqui, você já pôs o nome, Suzy? Olha, a Suzy vai depois entrar em contato para fazer a ponte aí. Então, é só ligar para a Suzy para combinar e ela vai falar com a Soninha. O Anderson, a Marli, a Renata Campos, o Carlos Sargento, a Sandra de Águas da Prata também, a Evelyn, a Maria Lúcia e a Sônia Oliveira. Foi os 8 primeiros que colocaram Eu Amo a Minha Vida. Então, depois a gente combina a entrega, tá bom, Soninha? Que bom. Fico muito feliz. A Renata foi uma das ganhadoras. Que legal. Legal. Participante do nosso grupo. E lembrando também, né, na divulgação a gente colocou, né, que é um trabalho também terapêutico, né? E depois, na hora que vocês receberem aí os presentes, a Soninha pode também falar um pouquinho mais para quem não conhece ainda. Daqui a pouquinho o Zé Antônio vai encerrar a nossa noite com uma música. Na próxima semana, a gente vai ter o Marcelo Albuquerque e o Maurício Keller, de Goiânia, eles participam do Grupo GAN. E eles vão falar também sobre o valor da vida, que está muito relacionado a tudo isso que a gente vem falando nas últimas semanas. Antes da nossa reunião de domingo que vem, lembrando aí que nós temos, para quem é de Franca, segundo turno de eleições, ainda dá tempo de ler as propostas, ainda dá tempo de conversar com pessoas que conhecem os candidatos, como que eles são nas relações, como que eles são na vida pública. Dá para a gente decidir com mais consciência, e não só pelo que eles falam, porque eles falam que vai resolver os problemas, aí dá vontade de votar em todo mundo, porque eles falam que vai resolver tudo. Que bom seria fosse verdade, né? Então, tem um amigo meu que falou que ia botar o X em todos, eles falaram que ia fazer tudo de bom. Juntar então, pessoal, as propostas, né? Para quem é de Franca, nós vamos colocar aí, né, uma parte, né, das nossas vidas aí durante 4 anos na mão deles, né? Então, ainda tem um tempinho aí, tá bom? A Mara está pedindo aqui uma música, a Suzy anota aí para pedir para o Maurício para a próxima semana. E agradecer, né, aos que estão lá no nosso grupo, no Jardim Aeroporto, participando conosco nesse momento, a todos os amigos de Franca, Águas da Prata, João Pessoa, Sertãozinho, Sacramento. Sacramento, eu espero que esteja com a gente nas próximas, hein? Não é só quando o Zé vier, não. Estão convidados a participar todos os domingos com a gente. Jericoara, Portugal
e Malta. Tá certo? Então agora, Zé, é com você. Tá bom, eu já tinha até desistido de cantar, mas nós vamos cantar sim, porque essa canção é bem conhecida e ela, digamos assim, que resume, como eu disse, aquilo que talvez nós possamos exercitar na construção da nova terra. Perdoem a voz rouca, mas o que importa de verdade é a mensagem. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É isso, obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado, Sônia. Muito carinho, muita gratidão. Eu peço que vocês depois vejam os comentários depois. Tem muito comentário carinhoso que não deu tempo de eu falar aqui, assim como alguma possível pergunta também, e depois vocês entram em contato. Tá certo? Eu não falei João Pessoa, né, Suzy? A Irene está lá em João Pessoa também. Passos. Um beijo a todos vocês, uma boa semana. Só até a próxima. Mostrando aí para vocês essa mandala que é de Francisco. Show. Que é uma obra de uma colega nossa de trabalho, no grupo de Nerlimon, uma mandala da Neuzelina. E ele parece que ele está sentado, tranquilinho, né? Tá meditando. É bem diferente o quadro. Muito bonito, né? Nosso grupo Gente, beijo a todos. Boa semana. Tchau. Obrigado, gente.